Queridos irmãos, queridas irmãs, cumprimento também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Possamos todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, conscientes do amparo, da assistência espiritual que se faz presente, rogar a Jesus que nos abençoe, que nos proporcione paz, e que nós verdadeiramente possamos valorizar esses instantes em que aqui nos encontramos, com o propósito maior de nos refazermos física, espiritualmente, emocionalmente. E é sempre muito gratificante refletir sobre os ensinamentos de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo corrente da nossa casa, ultimamente, está sendo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse, um capítulo fabuloso, porque permite que nós possamos compreender melhor a nossa realidade enquanto criaturas aqui reencarnadas no planeta. Hoje, particularmente o item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Num primeiro momento, quando nós lemos essa frase ou quando refletimos sobre ela, e com a explicação subsequente que o Espírito Fenelon deixa registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca essa mensagem desse Espírito para deixar claro para cada um de nós a importância de verdadeiramente compreender o porquê de nós estarmos aqui reencarnados no planeta, nas diferentes condições que atravessamos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Normalmente, as criaturas se manifestam dessa forma, muitas pessoas, quando um homem mau escapa de um perigo. E às vezes esse comentário acontece: se fosse bom tinha morrido, mas como é uma criatura má, escapou. Será que, quando qualquer um de nós faz um comentário desse tipo, nós verdadeiramente procuramos compreender o que nós estamos expressando nessa fala? Será que, ao colocarmos a situação dessa forma, nós não estaríamos tentando passar a impressão de que não existe justiça entre nós, criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas? Será que nós não estaríamos imaginando que tudo acontece ao acaso, de forma fortuita? E é esse o chamamento que o Evangelho nos faz, no sentido de que nós procuremos compreender. E o Espiritismo, nesse sentido, vem ao nosso encontro para esclarecer. Nós, num primeiro momento, sem as bases que a doutrina espírita nos fornece, basicamente sustentados pela reencarnação, e no momento subsequente pela lei do karma, a lei de causa e efeito, como nos esclarece a doutrina espírita, muitos de nós poderíamos ficar sem compreender e verdadeiramente até não acreditarmos na misericórdia divina, na existência de um Deus Pai misericordioso e bom, um Deus de amor, de justiça e de bondade. Sem reencarnação é extremamente difícil. E aí, a figura que nós temos hoje é a figura de um homem bom, né? E a figura de um homem mau. Sempre as reflexões que nós procuramos fazer é nesse sentido. Onde nós nos encontramos? Será que nós já estamos caminhando no sentido de construir em nós esse homem bom, esse homem de bem que também é tratado de forma tão clara no Evangelho segundo o Espiritismo? Aquele que não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aquele homem que verdadeiramente procura ir ao encontro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e procura verdadeiramente colocar em prática na sua vida diária. Mas
existe a figura do homem mau. E por incrível que pareça, quando nós fazemos aquela reflexão, e quando já temos o cuidado de fazermos essa reflexão diariamente, como nos alertou Santo Agostinho, no sentido de mostrar a necessidade do conhece-te a ti mesmo, para sabermos verdadeiramente como nós temos nos conduzido em relação à nossa experiência atual, quando fazemos aquela reflexão, ao final do dia, ou à noite, quando vamos adormecer, analisando os nossos diferentes comportamentos, se já fomos capazes de, por exemplo, praticar a gentileza, a compreensão, como nós nos comportamos nas nossas famílias, se nós já começamos a ensaiar aqueles primeiros passos de fazer ao outro como gostaria que o outro fizesse em relação a nós. E aí, a conclusão que chegamos é que nós ainda não estamos caminhando nessa direção. Mas o que importa verdadeiramente é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É aproveitarmos essa oportunidade que temos de nos reunirmos. Ainda que falhemos, ainda que não estejamos nos comportando da forma como gostaríamos de comportar. Há pouco, refletíamos com o nosso companheiro sobre a ociosidade. A preguiça, um dos 7 pecados capitais. Tantos outros. Poderíamos nos lembrar da avareza, poderíamos lembrar de tantos outros aspectos que nós ainda não somos e não fomos capazes de transformar em nós. Mas o que verdadeiramente importa é nós sairmos daqui com a consciência de que sim, é possível, que é importante. E é importante por quê? É importante que nós sabemos, porque nós sabemos que a vida continua, que nós sabemos que o sofrimento acaba sendo uma realidade quando nós não fazemos os movimentos de nos transformar para melhor. Ao raciocinarmos em relação à reencarnação, em relação à lei de causa e efeito ou lei do karma, nós já vamos nos lembrar do alerta que está no Evangelho. E, em relação à lei de causa e efeito, nós poderíamos pegar a passagem do pedi e obtereis, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Num primeiro momento, nós raciocinamos esse alerta de Jesus como uma necessidade da oração. Sim, pode ser entendido dessa forma. Quando nós buscamos Carlos Torres Pastorino, aquela criatura que também estudou e que buscou desenvolver o entendimento do Evangelho num nível mais elevado, ele fala que, na verdade, essa passagem também nos faz lembrar de lei de ação e de reação, de nós realmente buscarmos aquilo que nós sabemos ser importante para as nossas vidas. Em todos os sentidos acontece. Quando nós nos enveredamos pelo lado do mal, quando nós, de certa forma, ao buscarmos os comportamentos não adequados ou as leis não naturais da vida, nós acabamos atraindo situações difíceis para as nossas existências, buscando também e encontrando. Nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós vivenciamos, por tudo aquilo que nós experimentamos na nossa experiência encarnatória atual. E é nesse sentido, com esse nível de consciência de que nós verdadeiramente vamos colher aquilo que nós semeamos, nós vamos também nos lembrar do alerta de Paulo nesse sentido na sua carta aos Gálatas. Ele diz: não vos enganeis, pois que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, ele também colherá. E se é verdade isso, se nós sabemos que a vida continua, por que é que nós ainda insistimos em semear de forma equivocada, de forma totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus? Simplesmente porque nós ainda não conseguimos fazer com que o nosso comportamento reflita tudo
tudo aquilo poderíamos dizer que nós já compreendemos e que nós já sabemos. Sabemos, por exemplo, a importância de nós procurarmos no exercício, na prática do serviço ao próximo, já que esse é o único caminho para que nós possamos ir ao encontro da lei de amor que Jesus nos ensinou, quando Ele nos dizia: um mandamento a mais vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele nos dá a medida do seu amor. E ao refletirmos em relação a essa medida que Jesus nos traz, nós vemos o quanto distantes nós estamos ainda dessa meta, dessa proposta de amar como Jesus amou. Mas o que importa verdadeiramente? É sim, nós temos essa consciência das nossas fragilidades, mas nós estarmos dispostos a dar esse primeiro passo, a iniciarmos essa caminhada, a termos a certeza de que sim, nós aqui nos encontramos, colhendo as consequências daquilo que nós praticamos em outras encarnações, e nessa encarnação também, já colhemos consequências diversas, nos mais diferentes aspectos. Colhemos em relação à nossa saúde física, quando nós não temos a sabedoria de conduzir todo o nosso corpo, os nossos corpos, diferentes corpos, já que a doutrina espírita nos esclarece nesse sentido. Quando nós não os conduzimos de forma adequada, não os utilizamos da forma como poderíamos e deveríamos usar, nós acabamos criando consequências difíceis, sofrimento e dor, tanto em relação ao nosso corpo físico, quanto às nossas emoções, quanto aos nossos pensamentos. Qual é a grande ideia que nós buscamos para a nossa reflexão hoje? Na verdade, nós queremos afastar de nós o sofrimento, sermos capazes de irmos em busca da felicidade. E isso significa em busca de paz, de equilíbrio, de saúde, de alegria. E nós, num primeiro momento, nós poderemos identificar que nós ainda não conseguiríamos encarar todas essas dificuldades que nós enfrentamos. Ainda não poderíamos colher toda essa felicidade que nós almejamos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, Kardec nos lembra que a felicidade ainda não é desse mundo, essa felicidade plena. E isso por quê? Porque nós, como refletíamos há pouco, temos consciência de que sim, existe o princípio da reencarnação e existe a lei do karma. Enquanto nós não resgatarmos todos os nossos débitos em relação às leis naturais da vida, nós com certeza teremos que colher essas consequências que nós plantamos outrora. A lei do karma é uma realidade. E é importante que nós compreendamos esse raciocínio, porque exatamente é esse o chamamento do Evangelho hoje nessa leitura. Lembrarmos da importância de verdadeiramente sermos um homem bom. O homem bom, aquele que procura verdadeiramente seguir os ensinamentos do Mestre nas diferentes circunstâncias de sua experiência reencarnatória. É dessa forma que nós podemos então compreender. E é importante que nós procuremos desdobrar esse nível de conhecimento para que fique mais claro para qualquer um de nós, encarnado ou desencarnado. Lembrar que, em função das nossas experiências pretéritas, cada um de nós recebe uma parcela, uma cota daquilo que nós deveríamos resgatar nessa presente existência. Lembrar da misericórdia divina, que permite que nós paguemos de forma parcelada, poderíamos dizer assim, a prestação, aquilo que no passado, dívidas que nós contraímos em relação aos nossos semelhantes. Entender
que existe um karma maduro, ou seja, existe um karma que nós fatalmente teremos que colhê-lo nessa encarnação. Poderíamos imaginar aquilo que nós já trazemos conosco no nosso DNA. Muitas vezes, enfermidades que nós não conseguimos nos livrar dela. No entanto, hoje, mesmo a ciência já vem ao nosso encontro para esclarecer que, ainda que nós tenhamos uma carga genética, que, por exemplo, que nos conduz à diabetes, à hipertensão, às fragilidades orgânicas as mais diversas, nós podemos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, atrasar essa manifestação no nosso corpo físico. Nós poderemos, de certa forma, nos livrar de toda essa dificuldade que nós atraímos para a nossa experiência atual em função de atos do nosso passado, um ato culposo diante das leis naturais da vida. E é assim que, em alguma circunstância, às vezes nós vamos identificar situações difíceis, por exemplo, um fogo selvagem programado para que tomasse um corpo daquela criatura de forma completa, o serviço no bem, o serviço desinteressado ao semelhante, aquela criatura que reencarna e que de repente faz a opção, claro, depois de caminhar já em nível de entendimento espiritual e moral, ele faz a escolha certa, procura seguir o ensinamento do Evangelho, e dessa forma ele vê de repente aquela doença, aquela enfermidade difícil, de repente está restrita a apenas uma pequena parte do corpo, em função do seu comportamento, da sua atitude perante a vida. É esse o chamamento maior, é esse o nível de consciência que cada um de nós deve trazer. Depende de nós minimizar as nossas dificuldades e aumentar as nossas facilidades. Porque, às vezes, o que acontece é que nós olhamos à nossa volta e, às vezes, fazemos um comentário infantil, como o que está aqui colocado no Evangelho. Ah, se fosse um homem de bem, teria morrido. Como se as coisas acontecessem assim à revelia. Como se nós não colhêssemos verdadeiramente aquilo que plantamos. Temos que compreender que, às vezes, a vitória aparente do mal, ela é momentânea. Porque, para compreender isso, como está exatamente ali no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, na questão 166, quando Kardec pergunta aos espíritos o que acontece com aquelas criaturas que não foram capazes de saldar as suas dívidas nessa encarnação. Os espíritos respondem: sofrendo ou tendo uma oportunidade de uma nova encarnação. E aí que as coisas passam a ter mais sentido. Quando nós passamos a compreender, nesse cenário de multiplicidade de experiências encarnatórias, entender que as coisas não se restringem a um ato apenas, a uma circunstância apenas, a uma existência apenas. Que muitas vezes essa vitória aparente do mal, sabendo nós hoje, ela é exatamente momentânea, e que nós verdadeiramente iremos colher em encarnações subsequentes tudo aquilo que nós não tivermos semeado em conformidade com as leis naturais da vida. É essa certeza que vai fazer com que nós nos empenhemos para nos corrigir, nos empenhemos para nos transformar, nos empenhemos para praticarmos o bem onde quer que nos encontremos. Sabemos que a nossa índole, as características que trazemos conosco, muitas vezes é difícil. Nós, por exemplo, sabemos da necessidade do perdão e tantas outras leis, quanto os outros ensinamentos que Jesus nos deixou. E a nossa dificuldade, ela é extremamente difícil nas pequenas situações que nós vivenciamos na nossa vida diária. Em momentos de provações mais difíceis, nós já temos criaturas, cristãos verdadeiros,
que, não obstante serem feridos de morte em relação à sua afetividade, quando um outro irmão ainda, apegado ao mal, se volta contra a vida física de um ente querido, nós já temos hoje cristãos entre nós que é capaz de olhar para o assassino que levou o filho, que levou a filha, e dizer que sim, é difícil, como nos Estados Unidos acontece, quando num julgamento, no júri popular, as criaturas têm a oportunidade de se voltar para aquela criatura infeliz. E muitas vezes, aquela criatura que ceifou tantas vidas, que muitos chegam e ali jogam na cara todo o ódio, toda a revolta que tem em relação àquela criatura. E eis que um psicopata, nessa circunstância, continua, às vezes, com um sorriso irônico, extremamente frio, diante de todas aquelas colocações, daquelas criaturas que ali estão animadas por um sentimento de vingança e de ódio feroz, que hoje nós sabemos, na doutrina, que esse é o pior caminho que nós podemos escolher. Quando nós escolhemos o caminho do ódio, da revolta, nós, na verdade, estamos criando elos, amarras, que nos prendem àquele que nós odiamos. Isso vai significar o quê? Uma necessidade de nós reencarnarmos em uma outra circunstância, reunidos com aqueles desafetos, para criarmos a oportunidade de ali começarmos o exercício do aprendizado e do perdão. E eis que numa situação assim, onde todos chegam e jogam na cara daquela criatura infeliz, daquela criatura que ainda não aprendeu a amar, daquela criatura que também não recebeu muito na sua vida, na sua experiência desde o berço, quando reencarna, ou melhor, poderíamos colocar, poderia não ter recebido, porque também o contrário existe. E em função de todas essas dificuldades, por exemplo, uma criança que nasce já órfã, abandonada, já convivendo ali num meio difícil, esse espírito vai encontrar extrema dificuldade para vencer e para procurar o caminho do bem, para procurar, de certa forma, se comportar de acordo com a lei, de acordo com as leis naturais da vida. Mas, ainda assim, não faltam oportunidades, não faltam situações, e essa convicção de que cada um de nós possui, de que sim, Deus é justo, que se aquele espírito recebeu aquela circunstância para adentrar no mundo material, foi a circunstância, ou foi a capacidade, os talentos que ele foi capaz de conquistar e de construir no tempo. Muitos de nós fazemos isso. Ao invés de construir capacidade, nós construímos limitações. E aí as consequências naturais, elas vão surgir, e nós vamos ter necessariamente de colher as consequências daquilo que nós plantarmos. Mas voltando, naquela situação, num júri popular, quando todos chegavam e clamavam e, de certa forma, jogavam impropérios na face daquele algoz, daquela criatura que feriu tantos, machucou tantos, teve um cristão que foi capaz de chegar à sua frente e dizer que sim, ele teria até que agradecer pela oportunidade que ele estava tendo de provar que realmente ele era cristão, de provar que ele aprendera o ensinamento de Jesus e aprender a perdoar. A dor é imensa. Ele havia ceifado a vida de sua filha querida, mas ele se volta e diz que perdoa, porque ele entende e ele sabe que é importante ele fazer esse movimento do perdão. E aí, o que se narra em relação a esse fato que verdadeiramente ocorreu, é que aqui naquela situação, aquele psicopata que até então se mostrava frio diante de todas aquelas acusações que recebia, naquele momento aquela criatura chorou.
quando alguém lhe deu perdão, quando alguém se volta para ele e diz que ele perdoava porque ele era cristão. Ele demonstrou, num primeiro momento, essa compaixão em relação, e esse arrependimento, com certeza, imagino, em relação àquele ato que ele cometera. Então, isso é importante. Nós lembrarmos que a doutrina espírita vem ao nosso encontro para matar o inferno, acabar com o inferno. Porque até então nós estávamos ali até entendermos os ensinamentos que a doutrina espírita e também outras filosofias já falavam acerca da reencarnação, da lei do karma. Até então, imaginávamos esse inferno eterno. O Espiritismo vem acabar com o inferno de vez. Nós vamos entender que qualquer um de nós, qualquer criatura que tenha cometido a falha mais grave, ele sim vai colher as consequências dos atos praticados. Mas Deus, que é misericórdia e é amor, vai proporcionar a esses irmãos e a nós mesmos, que ainda cometemos tantas falhas, tantos deslizes, oportunidades. A lei é de misericórdia, e a misericórdia significa oportunidade de novamente reencarnar, oportunidade de novamente se relacionar com aqueles que nós ferimos outrora, para que naquela circunstância nós sejamos capazes de aprender a amar. Ainda temos dificuldade. Nós vamos chegar a um ponto de perdoar um algoz no nível como nós acabamos de mencionar daquele verdadeiro cristão. Pois, quando voltamos para nós, e que nós ainda não somos capazes de perdoar, quando nós fazemos algo por alguém, e aquele alguém nos paga com ingratidão, olha o quanto nós ainda temos que caminhar. Que nós ainda estamos apegados ao resultado das nossas ações. Sim, nós queremos que o outro reconheça o bem que nós fizemos. E quando aquele nos trata de uma forma como nós não gostaríamos de ser tratados, em função do orgulho e do egoísmo que nós carregamos dentro de nós, nós já ouvíamos logo no início da mensagem de Fonte Viva, a cortina do eu, exatamente falando desse aspecto. Se alguém não enxerga o mundo ou não vê as coisas como nós gostaríamos que vissem, de imediato nós já segregamos, deixando de lado a oportunidade de entender que aquele que caminha ao nosso lado, que de repente nos contraria, é exatamente o nosso professor de amor. É aquele que vai fazer com que nós aprendamos verdadeiramente a nos comportar de forma adequada. Aquele que nos trata com grosseria vai fazer com que nós raciocinemos. Quando nós já estamos atentos, não vamos mais revidar, nós vamos pensar, refletir em relação ao motivo que fez com que aquela criatura se dirigisse a nós daquela forma. E aí, como Emmanuel nos fala, através da mediunidade de Chico Xavier, se aquela criatura agiu conosco daquela forma, se ele, na nossa avaliação, ele tem razão, nós vamos agradecer, ainda que mentalmente, e procurar nos empenhar para nos transformar, para corrigir aquele defeito. Se nós percebermos que ele não tem razão, o que nós devemos fazer é verdadeiramente perdoar e compreender, no sentido de entender que cada um só dá aquilo que tem, só dá aquilo que possui, e que nós não podemos cobrar do outro o que ele ainda não consegue realizar. A sabedoria divina, nesse sentido, é extremamente valiosa para nos ensinar. Não tem sentido você cobrar de uma criança, por exemplo, o conhecimento que ela ainda não recebeu, a educação que ela ainda não teve. E é esse o raciocínio que nós devemos ter, ainda também em relação a um adulto. Ninguém dá o que não possui. O que compete a cada um é estarmos atentos à nossa realidade, àquilo que nós podemos fazer, e focar exclusivamente em nós mesmos, quando nós nos relacionamos com adultos,
com adulto, nós temos que entender que cada um tem a possibilidade de escolher o seu caminho. Com crianças, na nossa responsabilidade é diferente. Temos a obrigação de cuidar, temos a obrigação de orientar. Mas em relação a um adulto, nós só devemos interferir se nós formos, ou opinar, se nós formos convidados a isso, se buscarmos a nossa participação nesse sentido. De outra forma, nós deveremos agir em relação a esses relacionamentos difíceis, como Emmanuel nos esclarece naquele livrinho Calma, que vale a pena ler e reler e colocar como livro de cabeceira. Nós temos que entender que cada um faz as suas próprias escolhas e que nós só podemos auxiliar aquelas criaturas que caminham ao nosso lado, mas que nos relacionamentos, muitas vezes difíceis e conflituosos, nós só deveremos raciocinar que nós podemos sim ajudar, nós podemos sim, fazendo a nossa parte, através da oração, através da compreensão, do entendimento e da consciência de que tudo está certo, e que se eu recebo algo agora, é exatamente o resultado de um plantio equivocado que eu fiz outrora. Que Jesus nos abençoe. Os nossos sinceros agradecimentos aos oradores da noite, a nossa irmã Ismailda Gomide e Wagner Luiz Figueiredo, pelos belíssimos esclarecimentos